Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da vitória, da conquista do Atlético, seu 41º título mineiro. Aqui comigo no estúdio, Thiago Prata, repórter do Jornal Tempo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem aí, Cabido, Fernando? Falar desse título incontestável, né? O Atlético invicto, não perdeu nenhuma das 15 partidas que disputou, foi melhor do que o América na final e mereceu esse título. E o América, por ter ficado em segundo lugar, ter eliminado o Cruzeiro, tem que, não que comemorar, né? Mas tem que sair de cabeça erguida com o vice-campeonato no ano de seu centenário. Conosco aqui também, Fernando Almeida, repórter Super FC. Tudo bem, Fernando? Bom dia, Cabido. Bom dia, Thiago. Vamos falar aqui um pouco da final, citar um pouquinho o Cruzeiro também, um pouquinho de módulo 2, falar de tudo aqui hoje. Falar de tudo, né? Então tá bom. Então, internauta, se você quiser participar conosco aqui desse bate-papo, basta entrar no site do portal Tempo Online e conversar aqui e enviar suas perguntas. Thiago, qual foi o principal mérito do Atlético nessa conquista desse Campeonato Mineiro? O mérito em si foi que, como a gente bem frisou aqui, o Atlético foi campeão invicto, né? Aí a gente questiona, o Campeonato Mineiro é muito fraco. Realmente, a grande maioria das equipes do interior são de um nível bastante baixo, né? O Tupi, que foi o time do interior da vez desse ano, né? Sem dúvida alguma, até conseguiu enfrentar o Atlético de frente, conseguiu encarar o Atlético de frente e tudo mais, mas de qualquer forma, um título merecido. O Atlético, das equipes do Campeonato Mineiro, a gente pode dizer que tem mais elenco. Não sei se teria tantos jogadores assim que podem definir um jogo, mas mostrou que uma faceta boa do Guilherme, que estava devendo bastante, né? Na reta final ele mostrou a qualidade técnica que ele sempre teve, apesar de muitas vezes ele não exibir isso, principalmente contra equipes grandes. O André, mesmo não mostrando o melhor futebol dele, conseguiu quase ser o artilheiro, né? O prêmio ficou para o Elton Paulista, que também foi a gente pode considerar, diante de tantos atacantes do Cruzeiro, foi o que mais se destacou, né? Mas o Atlético mostrou mais conjunto, mas mostrou que mesmo não usando várias formações a cada rodada, né, mostrou ser um time mais compacto em todos os sentidos, tanto em termos ofensivos quanto em defensivos também. Destaque principalmente para os volantes do Atlético, na minha opinião. Tanto o Pierre quanto o Leandro Donizete, o Serginho, quando apareceu agora na reta final, e o Felipe Souto mesmo, tendo um jogo ou outro no Campeonato Mineiro, mostraram um bom futebol. E para você, Fernando? Eu acho que o foco mesmo do Atlético, nessa parte que o Prata falou, dessa área até defensiva mesmo, pegando os volantes ali, principalmente o Pierre, para mim foi um dos melhores jogadores do Atlético nesse Campeonato Mineiro. Então eu acho que o que tem a destacar é isso. O Guilherme foi muito bem também nessa última partida, atuou muito bem o nosso camisa 10 aqui, né? O que a gente tanto pedia aqui, tanto falava, conseguiu ser aquele camisa 10, dando passes primorosos ali, finalizando muito bem também, quase fez um golaço que resultou o primeiro gol ali, a gente até estava comentando aqui antes de entrar no ar. Então eu acho que algumas coisas vale a pena ressaltar, assim. Mas o Guilherme, Fernando e Thiago, ele realmente teve uma crescente na sua produção, realmente nas finais contra o América, né? Contra o Tupi, por exemplo, ele não chegou a fazer partidas importantes, né, Thiago? Mas é o que o Fernando até destacou bem aqui, quando o Guilherme... Porque o Guilherme se tornou um camisa 10, o homem da armação mesmo, chegando de trás e podendo armar a jogada, tocar e tudo mais, ele se destacou, que foi no caso, por exemplo, desses 2 jogos contra o América. Nesse último, tudo bem, jogou pouco, mas mesmo assim ele conseguiu ser decisivo. Os 45 minutos, até o que ele falou depois da partida. Jogou no sacrifício os 45 minutos iniciais, mas foi bem conciso naqueles... Ele foi decisivo. Foi bem decisivo naqueles 45 minutos. Exatamente. E contra o Tupi, ele não... Contra o Tupi, ele nem jogou no ataque, né, praticamente, né? Ele nem jogou, ele estava machucado. É verdade. Ele estava lesionado. É verdade, é por isso que ele não jogou. Nas partidas do Campeonato Mineiro, na reta final e tanto no início também. Agora estou me recordando, ele ficou 15 dias parados, retornou na final contra o América na partida da final e voltou a jogar ontem, voltou jogando bem, né, e numa posição que eu volto a afirmar, no Dinamo de Kiev, ele brigou com o treinador ucraniano porque colocaram ele de camisa 10. Por isso que ele foi negociado para o CSKA da Rússia.
Na hora que ele voltou, ele foi contratado para não ser esse camisa 10. Ele foi contratado para ser o atacante do Atlético. Tanto que o André vem em seguida, né, Thiago? Exatamente. Igual a gente sempre frisou aqui no programa várias vezes, o Guilherme era aquele tipo de atacante que não era nem um velocista puro, nem o centroavante, aquele de área, aquele homem de referência, né? Ele é aquele meio termo, né? Como, por exemplo, o Tardelli exercia essa função, apesar do Tardelli ser mais rápido, né? O Kleber Gladiador é mais ou menos desse perfil, assim, né? Não estou dizendo que sejam iguais, estou dizendo dentro do perfil mesmo, não ser nem um velocista, né? A disposição tática. Como, por exemplo, Isso. o Alisson, o Thiago Ribeiro, ou nem um centroavante de área como o Obina. É mais dessa disposição tática. Mas o Guilherme realmente sempre teve essa característica de saber armar bem a jogada, pensar, levantar a cabeça, jogar a bola, e nessa reta final realmente, diferente do que na primeira fase ele jogando como atacante. Ele rende mais como camisa 10, mas não, mesmo apesar de ser camisa 10, ele não deixa de lado as características de atacante dele. Sim. Ele consegue, ele chuta muito pro gol, ele aparece na área várias vezes, mas essa função dele chegando de trás, a gente pode dizer como um meio atacante, mas que saiba organizar as jogadas, né? Tem sido a melhor forma dele jogar. Foi essa questão de necessidade do Atlético mesmo, de ter esse articulador de jogadas, coisa que não achou com o Escudeiro nem com o Danilinho, Isso. que foram contratados para isso, mas não conseguiram exercer essa função. O Danilinho talvez seja a grande decepção do Atlético nesse campeonato, né, Fernando? Ele até teve alguns lapsos de bom rendimento, assim, mas ele realmente não conseguiu render aquilo que tentaram, que acharam que ele ia fazer quando ele chegou ao Atlético, quando ele voltou ao Atlético. Então, acho que o melhor jogo dele no Atlético foi realmente uma decepção assim para a torcida. Mineiro, acho que foi o primeiro tempo que ele fez contra o Cruzeiro. Exatamente. Que até saiu o gol ele não vinha bem, mas quando saiu o gol ele ganhou mais confiança e pôde ajudar no primeiro tempo, né? O problema é que no segundo tempo mesmo ele não conseguiu render o esperado no primeiro. Né? Ele teve alguns lapsos assim, mas realmente não foi o que a torcida esperava. Eu quero focar agora um pouco das atenções do técnico Cuca, já que ele já foi tirado do cargo e colocado no cargo diversas vezes ao longo da temporada, pela essa campanha até boa, mas após a queda do Atlético na Copa do Brasil, a torcida meio que ficou um pouco pé da vida com ele. Thiago, o Cuca fez algumas mudanças nesse time, optou pelo 3-5-2 ao invés do 4-4-2 iniciais e ainda trocou o goleiro, colocou o Giovani no lugar do Renan Ribeiro. Para você, qual foi o grande mérito do Cuca nessa conquista do campeonato? Saber que na hora certa ele tinha que fazer a mudança e mesmo muita gente achar que ele era, vamos dizer, não padronizava um esquema e tudo mais, ele não era coerente, mas ele via que ele conseguiu ver onde o Atlético estava carente quando mais se precisava. Renan Ribeiro falhando direto, falhou num clássico contra o Cruzeiro. Aí pensou-se, poxa, ele vem falhando principalmente em clássicos. Quando chegar na reta final, ele vai falhar também, porque isso vem acontecendo há muito tempo. Então ele preservou o jogador, a gente fala preservar, afastou ele, tirou ele de jogo. Mas é a melhor forma do que chegar e queimar ele de vez, como já vinha sendo queimando, né? Sendo queimado. No primeiro jogo da final do Mineiro, ele enxergou que já que não tinha Leandro Donizete, ele podia apostar nos 3 zagueiros que foram bem. Sim, foram. Né? O Lima que já vinha jogando, depois voltou o Rafael Marques, né? Que voltou de contusão. E na final, ele ainda foi mais ousado. Mais ousado no sentido seguinte, ele mudou mais uma vez o esquema, porque poderia ter imaginado, não sei se foi isso, o América deve ter pensado, ele deve até manter essa forma, porque quem precisa do resultado era o América, né? O América que seria o franco atirador. E não foi o que aconteceu. Pelo contrário, ele jogou para frente, em busca da vitória. Ele não colocou um atacante a mais, mas ele colocou um velocista. Ele viu que simplesmente segurar o time do América ia ser muito pouco, né? Sim. Se manter essa questão defensiva assim, poderia não dar muito certo, e segurar essa vantagem de empate realmente é muito perigoso para um time que queria o título e queria principalmente convencer a torcida de que está bem. Um time, né, convencer a torcida de que pode mesmo ir melhor do que está sendo nesse campeonato. Exatamente. Está sendo não, do que foi nesse campeonato mineiro. Eu já sou até um pouco mais radical do que vocês dois. Eu acho que o Cuca deu um nó no Givanildo. Ele matou o Givanildo no primeiro jogo. Era para o Atlético ter saído vencedor daquela partida. Se não fosse pela infelicidade da arbitragem, o Atlético teria saído vencedor e já praticamente campeão mineiro no primeiro jogo da final.
Ontem, mais uma vez, o Givanildo não conseguiu armar o time no ataque como nós da imprensa e como a própria torcida do América esperava isso. O Atlético sempre foi melhor durante todo o tempo ontem e já resolveu a parada no primeiro tempo. E acho e creio que foi muito em função dessa alteração tática que o Cuca fez durante a final do Campeonato Mineiro. A gente tem os lances dos jogos, do jogo de ontem, e a gente vai soltando agora pra gente comentar em cima. Aí tá pra primeira lance, Serginho na cobrança de falta, né? Mancini, né? Mancini batendo, uma grande cobrança, chegou a bola bater na trave, fez né? um bom jogo, né? Até que ele fez essa função de... Não chegou a fazer essa função de 9, né? Mas ele apareceu bem no ataque ali. O Atlético começou um pouco mais incisivo do que o América. Teve boas chances, aí tá o lance do primeiro gol, o Guilherme Quase um tentou golaço uma do bola, bateu nas duas traves, aí o Serginho conseguiu completar para as redes. Lembrando que, antes disso, o América teve um pênalti não marcado pelo Leandro Voaden, que na minha opinião foi pênalti claro, ao puxar a camisa do China. Aí o que eu acho é que muita gente diz, o jogo seria outro. Eu não sei, porque o América depois disso... O América foi ridículo. Foi muito aquém do que a gente esperava. Eu só consegui, o Atlético chegou muito mais, fez os gols, e a gente nota que não foram jogadas de contra-ataque. Não, teve jogadas de contra-ataque, mas teve muitas bolas armadas do Atlético desde lá de trás. Sim. Essa bola que o Serginho carregou no primeiro gol, ele continuou indo, uma característica que o Serginho tinha desde o início da carreira, e que nessa final ele conseguiu mostrar isso de novo, né? Aí o Bernard fazendo o segundo gol, né, ganhando a dividida do zagueiro. Antes desse gol do Bernard, mostrou um lance de uma defesa muito boa do Giovani, aquilo que a gente estava comentando, dessa troca do Giovani pelo Renan Ribeiro. Tecnicamente, o Giovani pode nem ser melhor do que o Renan Ribeiro, mas ele passa uma segurança maior, né, Fernando? O Renan Ribeiro estava pressionado, né? Por ser novo, eu acho que a troca valeu. Tá aí uma cobrança uma falta. Acho que aquele negócio, né? O jogador pode ser o melhor jogador tecnicamente, mas se ele não render dentro de campo, não adianta. Não adianta. A gente ainda tem essa história. O Guilherme, taticamente, o atacante, tecnicamente, ele é melhor. Ele pode ser considerado melhor do que o Tardelli e é melhor do que o Obina. Ele é melhor que o Obina. Mas o Obina e o Tardelli, dentro de campo, sempre mostraram muito mais futebol do que o de Guilherme. Agora que o Guilherme, de repente, tem achado a função que ele tem que fazer dentro de campo, ele pode realmente mostrar que veio. Eu vou pedir pro Fausto voltar esse gol. Aliás, nem precisa, porque já tá mostrando novamente no replay. Gol de pelada, né? O lance começa numa jogada. Aí tá aí. Novamente o Fausto jogou pra gente. Marcos Rocha chutando. O Marcos Rocha chutou. O América simplesmente nesse lance, todo mundo ficou olhando a bola, ninguém conseguiu marcar. Foi lance pelado por causa do América. Porque o América parou. Mas o início da jogada, eu não lembro se foi o Bernardo ou se foi o próprio Guilherme. Não, o Guilherme não estava em campo mais. Que ele deu uma cavadinha por cima da defesa e a defesa do América continua olhando. Tá aí um lance anterior a essa jogada. Aí mais uma cabeçada do... Aí o América naquele terceiro gol tava uma pressão do Atlético. Antes do lance do gol em si, já teve... Aí tá a jogada do gol, ninguém consegue reparar, o jogador faz o bloqueio, o cara chuta pega o rebote, ninguém do América pra tirar essa bola. Parece uns lances de campeonato inglês também, que um time vai até fazer o gol, aquele lance incisivo, né? Porque o outro não consegue parar, mas o detalhe é que essa jogada não foi tramada, né? Ela foi pela pressão mesmo. Foi insistente. E o América não consegue tirar a bola. Impressionante. E tem gente que ainda diz, dava pro Neneca catar. Mas ele não tem culpa. Ele foi vendido totalmente, né? O Neneca, ontem ele ficou vendido pela defesa do América. Aí o Cuca sendo aplaudido pela torcida. O Bernard, após o segundo gol dele na partida. Terceiro do Galo. Aí a comemoração já, né? Aí já tá no final do jogo, comemoração do título merecido, mineiro. O que a gente vinha falando antes. Foram 11 vitórias e 4 empates, né, Thiago? O Atlético não conseguiu vencer o seu rival, né, o Cruzeiro. Aí que tá o negócio. Acho que se pudesse dizer que agora isso sim foi uma grande campanha do Atlético, o Atlético vencendo o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro não venceu o Atlético. Não, ninguém venceu ninguém. Pois você poderia falar, ganhou de todo mundo. Inclusive porque ganhou do Tupi, ganhou do América, poderia ter ganhado do Cruzeiro. Mas ele não tem. Mas tem aquele negócio. Antes, de repente, ele podia ter sido campeão perdendo para o Cruzeiro. Não tiraria o brilho do título, mas fica aquela pontinha, igual, por exemplo, foi em 2010. Exatamente. É porque o Cruzeiro, nas últimas 3 finais que fez com o Atlético, ele ganhou as 3, né? Então eu acho que o torcedor do Atlético ainda pensa um pouco que a final contra o Cruzeiro poderia ter sido um pouco mais
digamos, seria a cereja do bolo, né, Fernando? Exatamente. A última vez que o Atlético ganhou do Cruzeiro numa final foi em 2007, que foi aquela vitória Foi o contra a 4x0. Unidade, 4x0 e perdeu o segundo jogo 2x0, o título O título ficou com o concretizado. Atlético. Foi a última conquista do Atlético, Em aliás, cima do Cruzeiro. a última conquista do Atlético em cima do A Cruzeiro em gente vinha 2007. conversando até antes do programa, né? Antes da gente entrar no programa, que o Cuca foi bicampeão mineiro, seguido, né? Sim. Bicampeão seguido mesmo. Que ele ganhou ano passado pelo Cruzeiro e esse ano pelo Atlético. Quando é que foi a última vez em que isso aconteceu? Um treinador ter ganhado 2 vezes seguida pelos dois rivais, né? A gente tentou buscar pela memória, a gente encontrou o Levir Coupe, né? Que ganhou em 95 pelo Galo e em 96 pela Raposa. Aí a gente até lembrou, o Luxemburgo ganhou seguido, mas 2003, 2004, os dois pelo Cruzeiro. Exatamente. E depois de Depois pelo 6 Atlético. anos, de 2004, 2010 ele ganhou pelo Atlético, né? Mas É. em seguida foi o Levir antes e agora o Cuca repete. O Luxemburgo ganhou todos os campeonatos mineiros que ele disputou, né? Isso. Assim como o Cuca também ganhou esses dois. E se ele ganhar ano que vem, aí sim ele Isso a iguala gente buscando ao- a memória, ao de Cuca. repente É. tem... Não, é claro que a Os mais gente vai antigos. cometer alguma injustiça aqui. É claro que algum treinador, durante a década de 60, durante a década de 70, levou teve essas conquistas também. A gente vai ter que pesquisar isso depois. O Campeonato Mineiro fez 100 anos, né? Então, é muita história para contar. Vamos focar um pouco agora as atenções do América. O que vocês acharam do time do América? Foi uma decepção nessa final? Um primeiro tempo que não deu nem pressão para o Atlético, Thiago? O jogo final, sem dúvida alguma, esse segundo, foi uma decepção. Porque... Mas o América, também a gente tem que levar em conta que o América era um time de contra-ataque. Ele sabia se fechar para buscar velocidade, principalmente do Rodriguinho, para poder armar a jogada e concluir em gol. Foi assim que ele ganhou do Cruzeiro os 2 jogos. Claro, quando teve um momento do jogo contra o Cruzeiro que ele realmente pressionou no primeiro jogo. Que ele pressionou, tomou conta do jogo, porque já tinha feito 2x0, aí ficou mais fácil, o Cruzeiro sentiu o baque até ter aquele lance da provocação depois do terceiro gol. Eu né? acho que a diferença que teve dos jogos do Cruzeiro, e até o primeiro jogo, e também o primeiro jogo contra o Atlético nessa final, a diferença foi a marcação no meio de campo que o América perdeu com a falta do Dudu Sem ali. dúvida. Com a entrada do China, que sai mais para o jogo, que é menos marcador e leva mais o time para o ataque. Ele é um pouco mais veloz também. Ele perdeu essa questão de tomar a bola e puxar o contra-ataque, que até você falou. Acho que a grande diferença foi essa. O América perdeu muito ali no meio campo, que você via boa parte do tempo, assim, os zagueiros tendo que dar chutão para frente, porque o meio campo do América ontem não conseguiu trabalhar muito bem. O Rodriguinho foi muito bem marcado pelo Pierre. Realmente, o Pierre conseguiu brecar ali o camisa 10 do América. Então, eu acho que a diferença do jogo de ontem foi essa questão do meio do campo. Fábio Júnior e Alessandro também pouco apareceram nos dois não jogos. receberam bola, né? Eu acho que por essa questão a bola não chegou, né? Acho que por essa questão de falta de mobilidade ali no meio do campo que o Atlético conseguiu marcar certinho. Os laterais também não ajudaram, né? Esperou-se muito dos laterais do América, que nos jogos anteriores até foram bem. O Patrick A defesa também. Patrick foi muito ruim Ontem a no lugar do defesa Hefner. também bateu cabeça. O gol, por exemplo, do Bernal, o zagueiro, não pode perder aquela bola para um atacante. Perdeu a dividida, né? Perdeu a dividida de um jeito... Não vou falar jogar o zagueiro do América para baixo, mas foi triste. Vamos agora falar um pouco do Cruzeiro. O Cruzeiro viveu esse fim de semana na expectativa do anúncio do novo treinador, o que até este momento não se concretizou. O que temos de informação é que o Adilson Batista é o nome mais forte ainda para assumir o cargo do Cruzeiro. Lembrando que ele foi vice-campeão da Libertadores em 2009, comandando aquele time do Cruzeiro. E é isso, o Cruzeiro ainda não fechou o treinador. O Campeonato Brasileiro começa daqui 7 dias, hoje, segunda-feira, aliás, são 5 dias apenas. E o Cruzeiro ainda não tem treinador, Fernando. Ontem até depois da partida ficou falando aquela questão da multa, que o Atlético Goianiense falou que ia cobrar em caso de uma saída do Adilson Batista, coisa que é mais do que natural. E em relação ao Adilson mesmo, é isso que você falou, ele é o nome mais forte, a diretoria já procurou ele algumas vezes, e o que eles estão realmente discutindo para fechar o nome, para confirmar o nome, é essa multa, vendo como que eles vão pagar, se eles vão conseguir reduzir a multa. É a questão mesmo que está brecando anunciar o nome oficial do Adilson, é a questão da multa. Thiago, o Jorge Sampaoli, da Universidade do Chile, ele era o cara que
o Cruzeiro queria, né? Tanto que o Fialho iria para o Chile, iria negociar, já tinha até enviado uma proposta para o técnico argentino que defende hoje a Universidade do Chile. A Universidade do Chile fez o que ninguém esperava, meteu 6-0 no Deportivo Quito, avançou às quartas da Libertadores e o Cruzeiro perdeu o Jorge Sampaoli. Se não é o Jorge Sampaoli, se não é o Adilson Batista, quem pode vir? Celso Roth? Você falou do Lever Coupe? Eu não sei se o Levi viria. Diz que ele pede alto, né? O salário dele é de 600 mil. 600 então... mil, isso é o que... não tem como confirmar isso. Mas o Sampaoli, até, não é que eu discordo do que você disse, ele fez o que ninguém esperava. Acho que ele não fez o que ninguém esperava no primeiro jogo, não esperava que a Laú ia tomar de 4 do Deportivo, né? Agora, o segundo jogo, sim, foi mais elástico, porque o time se aproveita de jogar no Equador, né? Exatamente. Tem aquela história toda, que todo mundo já conhece, atitude e tudo mais. Mas é um treinador muito bom. Mostrou isso ano passado, na temporada passada, né? Ganhou a Sul-Americana. Ele fez a tríplice coroa de lá, né? Que é os dois campeonatos. Apertura, clausura do chileno. Exatamente. E a Sul-Americana. Mas era uma aposta, ao mesmo tempo. O cara que teria que vir, conhecer futebol mineiro. A gente não sabe o que poderia acontecer. Pode ser que ele estourasse, pode ser que fosse um fiasco. Não dá para dizer. Aquilo que a gente já conversou, né? Seria 8 ou 80. Ou ele daria muito certo, ou ele daria muito errado, ia ser um Jorge Fossati da vida, de repente. Né? Então é complicado. Mas Adilson Batista é realmente o nome mais forte. O Celso Roth, ele, por mais que muita gente não goste dele, e ele tem uma vantagem. Ele pega um time que está totalmente desacreditado e levanta esse time. Em qualquer hipótese. Ele pega o time no meio do ano e consegue fazer valer do resto do ano. Claro, ele tem um crescimento grande, depois acaba tendo uma caída. Mas o Cruzeiro hoje, apesar do elenco eu não achar que seja fraco, ele tem muitos jogadores de qualidade, mas muitos estão devendo, isso também, né? E vem de 2 eliminações frustrantes, ele tem aquele esquema do medo de brigar para não cair. Claro. Né? Então, se o Cruzeiro entrar nesse negócio de a pretensão do time é buscar uma vaguinha na Sul-Americana, então ou ficar no meio da tabela, o Celso Roth é o nome indicado para isso. Eu tenho uma pergunta aqui do Raimundo de Contagem. Obrigado, Raimundo, pela sua participação. Falando do Cruzeiro, especificamente do Cruzeiro. Com esse time pode trazer até o Pepe Guardiola. Um ataque que tem Wellington Paulista, Anselmo Ramon, a defesa com Léo e Diego Renan, entre outros, não dá. Você concorda com ele? Não, ele esqueceu de citar outros atacantes aí, que teoricamente, igual o Thiago falou, são bons jogadores, mas até agora não mostraram que são realmente esses bons atacantes, como o Walter, que foi muito bem na base do Inter, no Porto realmente não mostrou, teve alguns problemas, principalmente disciplinares lá, mas ele é um bom jogador, já mostrou isso na seleção de base, já mostrou isso no Inter. O Alisson mostrou, principalmente ano passado, antes da eliminação da Libertadores, que ele é um bom jogador, então ele simplesmente esqueceu de citar alguns jogadores aí que ainda tem que mostrar realmente que são bons jogadores, como o Thiago falou, mas acho que não é tudo isso essa mediocridade que ele falou, não. Se o Guardiola vier para o Cruzeiro trazer o Xavi, Iniesta e o Messi com ele, aí já é outra situação. Aí qualquer time do mundo, né? Aí teremos realmente um time digno da camisa do Cruzeiro hoje. Trazer qualquer um ali já é uma ótima contratação. Eu quero focar agora as nossas atenções para o Campeonato Brasileiro. Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético começam a temporada já neste fim de semana. O Cruzeiro pega o Atlético Goianiense e Uberlândia, enquanto o Atlético pega a Ponte Preta lá em Campinas. Thiago, Cruzeiro e Atlético, com as equipes que tem hoje, quais são as possibilidades de título? Com as equipes que tem hoje, com os elencos que tem hoje, exatamente. As chances de título é 0. É 0, né? Fernando, para Taça Libertadores da América, qual é a chance? Com o elenco que tem hoje, não vou dizer 0, porque eu acho que não é realmente 0, não é, mas é muito baixo. Se quiser que eu chute a porcentagem aqui, não estou brincando, vou chutar. Uns 10%, talvez? Uns 10% os dois juntos. Muito difícil a porcentagem deles. Então, os dois concordam comigo que as equipes que estão hoje... A gente já chegou a um consenso que o Cruzeiro precisa de reforço. Isso é fato. O Atlético, campeão mineiro, indo nessa toada, vocês acreditam também que precisa de reforços para quais posições?
Na minha opinião, o Atlético ele precisa de um goleiro. Vamos colocar da seguinte forma: se quer montar 11 jogadores, o time titular, né? 11 jogadores para brigar por Libertadores. O Atlético precisa de goleiro, o Atlético precisa de um lateral esquerdo, ele precisa de um camisa 10 e precisa de um atacante velocista. O Cruzeiro precisa de 2 laterais, um direito e um esquerdo. Ele precisa de mais um zagueiro, na minha opinião. Ter só Alex Silva é muito pouco, porque a gente não sabe se o Léo e o Vitorino serão confiáveis. Não são. Então tem que ter um cara para chegar e chegar para ser titular. Porque se o Léo e o Vitorino mostrarem que tem condição de ser titular, eles vão ser titulares e tem mais um outro grande zagueiro no banco. Novamente mostraram que eles são bons jogadores, mas ainda não mostraram Não isso no Cruzeiro. O Léo já mostrou precisa. que é bom no não Grêmio. a nível do que o Cruzeiro precisa. Vitorino é de seleção. Precisa então... de mais... acho que já é um bom armador, né? Eu acho que precisa de mais um volante. Porque não se sabe se o Charles vai se recuperar a tempo de mostrar o futebol e não sabe se o Marcelo Oliveira vai realmente vingar. E precisa de mais um velocista. Porque ano passado o Cruzeiro sofreu muito por causa disso, porque ele tinha Thiago Ribeiro e o Alisson e tinha o Dudu que podia fazer essa função. Eles vendeu o Thiago Ribeiro e o Dudu e apostaram todas as fichas no Alisson, que machucou no meio do Campeonato Brasileiro. Foi uma deu aquele aposta, problema no Campeonato Brasileiro que E quase o caiu. Cruzeiro do nada ficou um time abaixo da crítica. lento. Ele já tinha perdido o Henrique, perdeu 2 velocistas e ainda um machucou. Então ainda precisa de um atacante velocista. Essa questão do elenco, igual o Thiago falou, se for pegar os 11 titulares, precisa realmente disso. Mas pro elenco total mesmo tem que reforçar. Porque é aquela história. Principalmente o Cruzeiro tem que reforçar bem. Bons reservas não são bons titulares. Exatamente. Eles são jogadores que quando um machucar e precisar de 3, 4 jogos seguidos deles, eles vão corresponder. Eu acho até que a lateral direita do Atlético, ela não está ruim. Ele tem o Carlos César e o Marcos Rocha, para mim, são do mesmo nível. Eu acho que o lateral direito... E dá para levar. O Leandro Guerreiro, por exemplo, do Cruzeiro é a mesma história. É um bom volante, mas ele precisa de um companheiro rápido. Senão ele entrega as traças também. O Marcelo Oliveira pode ser esse cara mais rápido, esse segundo volante aí, mas... Desde que tenha mais um outro homem no meio de campo que o ajude. Liberar ele. Exatamente. E Pra ele partindo ficar do só preso na marcação pressuposto, ali. Que o novo treinador provavelmente será Adilson Batista, que ele não joga, a gente já sabe que ele não joga com 2 armadores nesse time, o Cruzeiro precisa de mais do que um volante aí, né? Precisa de 2 bons volantes, mais o Leandro Guerreiro, né? Se for para tentar voltar a fazer os 3 volantes, né? Fazer o trio de ferro que ele chamavam. Eu acho muito difícil no Cruzeiro falar de volante, principalmente por causa das contratações que o Cruzeiro fez até agora. Tem o quê? Tem Rudney, Diego Arias, me ajuda a lembrar isso. Tem Amaral. Amaral também. Os 3 contratados agora. Então é muito difícil falar de volante, de contratação de volante, sendo que no começo da temporada fecharam com esses 3. Tem que lembrar que o Marcelo Oliveira também veio, né? Marcelo Oliveira também. Mas ele conseguiu ficar o titular. Exatamente. Foi o que salvou aí. Lembrando que o Cruzeiro, trazendo um novo treinador, ele vai buscar reforço, mas ele vai tirar uma barca também. Tem que saber quem o Adilson Batista vai escolher. Porque não adianta, chega o Adilson Batista, aí todo mundo fala, o Amaral não tem condição de vestir a camisa do Cruzeiro. Mas e se ele render na mão do Adilson? Porque muita gente que não rendia anteriormente no Cruzeiro passou a render com o Adilson. O Jonathan, lateral direito, é um exemplo disso. Já sabe que tem uma lista de dispensa e tem uma lista de possíveis reforços, de possíveis investimentos assim, do Cruzeiro. O que eles estão esperando mesmo é fechar com o treinador, obviamente que para ele dar esse pitaco aí, que é muito necessário. O Cruzeiro falou-se muito na última semana do Lorenzetti, novamente da Universidade do Chile. O Lorenzetti, ele não joga exatamente na mesma posição do Montijo, tanto que o Montijo era o titular quando jogava na Laú, o Lorenzetti chegou justamente para ocupar esse setor lá na Laú. Isso. Aí ele viria para o Cruzeiro para ocupar que setor? Jogar 2 armadores no mesmo time, de camisa 10? Ele pode ir, pelos poucos jogos que eu vi da Laú ontem. No ano passado, durante a Libertadores, durante a Sul-Americana, na verdade, ele é muito bom de cair pelos lados. Então ele poderia ser esse escape pelo lado, aí, um meio pelo lado, mas... Concordo com você, mas o Montilho faz isso também. Pois é. Ano passado o Montilho foi um dos jogadores que mais jogava a bola na área da linha de fundo. O que na verdade, o que eu acho é que o Cruzeiro está um pouco perdido nessa matéria de contratação. Se você tem prioridades no time hoje que não competem, por exemplo, a esse camisa 10, tá todo mundo procurando camisa 10. Todo mundo, todos os times do Brasil procuram camisa 10. O Cruzeiro já tem esse cara.
Cruzeiro, tecnicamente, não precisava do Lorenzetti agora, neste momento. É óbvio, se ele vier para agregar, para crescer, para somar, legal, ótimo. O Cruzeiro ia estar mais forte nesse setor. Mas um time que ainda precisa de um zagueiro, um time que precisa exatamente do que você falou, Thiago, de mais volantes, de um atacante mais veloz. Até mesmo, eu acho que o Cruzeiro carece até mesmo um centroavante, já que o Wellington Paulista foi o artilheiro do Mineiro, mas a torcida já está um pouco impaciente com ele. E com o Bobô, que ainda não veio que não se mostrou para que veio também, eu acho que é desperdiçar tempo e atenção para um jogador que, tecnicamente, para o Cruzeiro não seria tão útil assim, né? Tem que ver se esses jogadores vão render no Campeonato Brasileiro, né? Porque, igual a gente falou, o Adilson pode vir e, de repente, botar o cara numa função ali que ele pode funcionar. Ele pode, por exemplo, colocar o Diego Arias para jogar, coisa que não aconteceu Coisa que a gente não desde que ele sabe, né? chegou. O que a gente não sabe o que aconteceu com o Diego Arias, né? O Diego Arias veio para ser talvez, não vou falar a maior contratação do Cruzeiro na temporada, mas ele veio para ser titular, para entrar nesse time, e o que não acabou acontecendo hora nenhuma, né? O Wagner Mancini até se irritou com uma pergunta lá, da última coletiva dele na Toca, que perguntaram a questão de jogadores que podem compor lista de dispensa, a questão de muitos jogadores que não foram aproveitados, como o Diego Arias. Aí ele citou, realmente vai ter gente que pode ser dispensada, mas o que ele não entendia é por que tantas perguntas em cima de jogadores e que todo mundo está lá vendo, que sabe como é que é o jogador, a gente sabe, o jornalista sabe muito bem por que o jogador não é aproveitado. Mas treino é treino, jogo é jogo, né? Exatamente. Agora, A gente pode não ter o conhecimento técnico de um treinador, mas a gente vê que a gente consegue avaliar a partir de um jogo em si, né? será mesmo que o Diego Arias ele é tão pior assim do que o Marcelo Oliveira? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não pode dizer que é ou não é sem a gente saber. Se Exatamente. ele colocar para jogar, né? Fernando, um pouco agora do Atlético. O Atlético vai ter um jogo complicado agora em Campinas contra a Ponte Preta, mas você acredita numa vitória? Acho que dá para sair. O problema, igual a gente conversava antes ali, são os desfalques mesmo que o Atlético vai ter nesse começo. Não se sabe se o Leandro Donizete vai estar ok para jogar, o Felipe Souto com certeza não. O Guilherme também não tem a resposta dessa lesão na panturrilha, se não me engano. Se ontem não fosse um jogo de final, ele não estaria em campo. Não estaria, ele mesmo falou quando ele saiu. Então, sem Guilherme, Leandro Donizete, Felipe Souto, pode complicar um pouco, mas eu acho que, querendo ou não, é favorito mesmo jogando em Campinas. Eu acho isso. Lembrando que a Ponte Preta ela tirou o Corinthians do Campeonato Paulista, venceu lá no Morumbi, no Pacaembu. Assustou o São Paulo na Copa do Brasil. Chegou a incomodar o São Paulo na Copa do Brasil, mas o Tricolor conseguiu Reverter a situação, né? Conseguiu e começou a perder no Morumbi, né? 1-0, conseguiu reverter a situação, meteu 3-1 e se classificou. E no Campeonato Paulista ela caiu para o seu arquirrival, para o Guarani de Campinas. Então é um adversário complicado. Na minha opinião, é bem mais complicado até do que o Atlético Goianiense. Mas tem que ver como é que vai ser essa Ponte Preta. Porque, como você bem frisou, tirou o Corinthians, ganhou o São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil e deu susto no segundo. Deu susto. Mas contra o Guarani, a Ponte Preta não jogou absolutamente jogou nada. nada. Ela fez o gol e ficou por isso. Eu o Guarani acho que foi lá, contra o Guarani ela sentiu a pressão do clássico. pode ter na minha sentido, opinião. mas com o jogo na mão não conseguiu administrar. Então tem que ver qual Ponte Preta vai entrar em campo contra o Atlético. E a Ponte Preta sempre incomoda no Moisés Lucarelli. Sempre, né? exatamente. Sempre incomoda. E qual Atlético vai entrar em campo contra a Ponte Exatamente. Preta. Tem esse detalhe também. E no caso do Cruzeiro, pega um Atlético Goianiense, também desmantelado, foi vice-campeão ontem, empatou com o Goiás tinha o direito de levar dois empates, foi campeão goiano, e não se sabe nessa história aí do Adilson Batista, né? Se o Adilson continua no Atlético Goianiense ou se ele vai pro Cruzeiro, né? De um dos dois lados ele vai estar, né? Neste jogo a gente garante que ele esteja, né, Thiago? Aí tem o ponto o positivo para quem tiver com o Adilson. Porque ele conhece muito bem o Cruzeiro e conhece muito bem o Atlético Goianiense. Né? Exatamente. Ele pode... Ele não conhece tanto esse Cruzeiro, né? Ele conhece algumas peças com quem ele já trabalhou, né? Exatamente. Voltando à questão de contratação agora pelo lado do Atlético, fala-se muito do Furlan aí. Eu realmente não sei se realmente é isso tudo que estão falando, se ele estaria tão perto assim como falam. Eu acho meio difícil um jogador como ele
ser contratado, principalmente por causa do salário. Já falaram que é o principal problema. Estaria pedindo, quanto? Acho que 700 mil mensais. Valor Um altíssimo. valor bem alto, assim, coisa que é um pouco fora da realidade brasileira, mesmo tendo aumentado tanto os salários ultimamente. E em relação às funções que você falou que precisaria, que eu concordo. Que lateral esquerdo, estão buscando o Júnior César. Eu acho que seria uma ótima contratação. Seria mesmo. E realmente só as duas, né? O Furlan e o Júnior César. O caso do Furlan... Faltando atacante. Uma questão que eu vi hoje, o Náutico, o Fluminense confirmou o empréstimo do Araújo. O lance deu hoje de manhã. O Araújo para o Náutico. Pergunto se não seria uma contratação boa tanto para Atlético quanto para Cruzeiro. Exatamente. No Fluminense, a gente pode olhar o Fluminense com muito carinho, né? Lá tem muitos jogadores que se encaixariam perfeitamente. Posso dar um no pitaco Cruzeiro. isso aí? O Araújo? Na minha opinião, não. Nem para Cruzeiro, nem para Atlético. Acho que já deu o que tinha que dar. Já tá. Tem tem a questão da lesão, né? Várias lesões, idade. Não é à toa que tá indo pro Náutico. Com Será todo que, respeito. por exemplo, a gente tá falando do Fluminense, o Wagner tá encostado lá. Mas o Wagner, o que a gente já citou, aqui antes, América, o Wagner ele foi Cruzeiro. contratado por nem sei quantos milhões pelo Fluminense. Acho que ele não sairia de graça lá, nem que seja por empréstimo. Não sairia de graça nunca. Mas talvez não seria uma situação, você mesmo tá meio em dúvida com relação à contratação do Diego Forlan. Diego Forlan, craque, jogou muito bem a última Copa do Mundo, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo em 2010. Mas já tem 33 anos, 33 anos, encostado Itália. na Inter, já tem tempo que não faz uma partida oficial. Na verdade, desde que ele saiu do Atlético de Madrid, ele não faz uma temporada razoável. Tem muito tempo. A Copa do Mundo, para ele, pareceu que ele ia evoluir ainda mais um pouco, ainda mostrar um pouco mais o futebol. Mas ele, na verdade, ele deu um passo para trás, né? Foi para a Inter de Milão, lá ele não conseguiu jogar, ficou encostado na Inter de Milão. Principalmente por causa das lesões também que ele teve lá. Ele tem sofrido com isso. E para o Atlético viabilizar a contratação dele, o Alexandre Calil já falou que precisaria de, além de um parceiro forte, fazer aquele esquema mais ou menos com que o Ronaldo, como o Ronaldo voltou para o futebol brasileiro, para o Corinthians, com participação de patrocínio, com participação de camisa de vendas. Participação na venda de camisas, desculpa. Será mesmo que o Forlan hoje vale esse esforço todo? Falta só você decidir aí, Thiago. Aí eu decidi? Ué. Você... eu faço as palavras do Fernando, não tem muito o que comentar. A gente não sabe se ele vai vir para... a questão do 880, da mesma forma. Ele pode vir e ser um completo fiasco, como pode vir para decidir. Porque para ele vir para ser o meio termo, o Atlético já tem, dentro do elenco dele, né? Mas será que ele não agregaria, obviamente, experiência? Com certeza, experiência, com certeza. Experiência, passar para os mais jovens, talvez, a Mas o importância Atlético tem de vestir isso. uma camisa igual a do Atlético. Experiência, acho que o Atlético tem isso em alguns jogadores. Mas o Atlético tem isso. O Atlético tem jogadores que já foram de seleção. Tudo bem, o cara foi o melhor jogador de uma Copa do Mundo. Não tô questionando isso, né? Mas o Atlético tem um Mancini ali muito para isso. O Mancini, né? Uhum. Tem que ontem quis brigar, na tem verdade, o Hever muito para isso. O Hever que é experiente, mas também não é tão... Ele é experiente por causa da seleção. Tem o Richarlison para isso. Muito em função disso. Tem o Cuca para isso. Então, para contratar um jogador por causa disso, um jogador a mais como fulano, não precisa. Agora, se ele vir para mostrar a técnica que ele mostrou de uma Copa do Mundo, pode vir. Acho que, querendo ou não, seria uma boa aposta Sim. de contratação da diretoria. Ele pode ajudar Mas é essa incógnita que a gente está falando aqui. Né? Ele pode ajudar até na função de mercado. Se contrata o Diego Forlan e bota a 10 para ele, a quantidade de camisa 10 que vai vender, a quantidade de sócio-torcedor que vai vender... O sócio-torcedor vai vender, a cota de patrocínio do Atlético vai subir. Isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis, ver qual é a melhor situação. Porque eu acho que às vezes falta isso um pouco no futebol mineiro. Falta essa ousadia, por exemplo, que os cariocas e os paulistas têm. Até que os gaúchos estão aprendendo com isso. Exatamente. Trazer alguém para causar impacto. Isso. O Forlan seria esse cara. Eu imagino como é que seria com o Fins se eles confirmam o Forlan. Porque se foi
500 pessoas para receber o Diego Souza, 500, né? Foi mais ou menos por aí. O Na esquema de Pampulha. segurança no Confins vai ter que ser absurdo, cara. Mesmo no Cruzeiro, para receber o Alex Silva, já foi muito. Já foi 100 pessoas. Algumas Tem pessoas. gente, não quer dizer que vá, mas tem gente que vai unicamente por curiosidade. Vai lá para ver o melhor jogador da última Copa. Não tem gente que vai nos jogos só para ver o Neymar? Tem gente que vai fazer esse tipo de coisa também. Com certeza. Então, Que não é atleticano. Claro, Pode ser cruzeirense, pode ser americano, pode ser flamenguista, né? certeza. O torcedor em si pode ir lá só para ver, porque a oportunidade dele ver mais fácil possível é em Confins, que o cara vai chegar como uma pessoa normal. Pegando essa ideia de marketing aí, por exemplo, não queria citar mas o nome, mas a Netshoes está vendendo já uma camisa 10, se não me engano, por R$200, já aproveitando esse buchicho do Furlan, entendeu? Então, tipo assim, tem a sua camisa 10, mesmo sem saber se ele fecha ou não. A gente não sabe Uma jogada. a que pé está esse negócio, mas a cobertura completa do Super FC, você pode ter certeza que vai estar tudo lá. Eu gostaria de agradecer aqui a participação do Thiago Prata. Muito obrigado, Thiago, pelo seu retorno aqui conosco. Volte sempre. Obrigado, Leandro, Fernando, e um abraço aí para a cidade de Tombos, que conseguiu acesso aí com a Tombense, né? Nosso amigo Jorge Luiz do Jornal Tempo esteve lá para cobrir tudo, né? E veio e o presidente deu uma entrevista para ele, deve ser usada mais para frente. E tá Tombense aí, novidade, né? Conseguiu desbancar o Ipatinga. Tomara que faça um campeonato mineiro, um bom campeonato mineiro, para que não seja o fiasco que muitos times do interior têm sido ultimamente. Exatamente. Lembrando que o campeão do módulo 2 foi o Araxá, Também que muito até bem, perdeu na última partida. Voltando depois de muito tempo, né? Perdeu para a última partida para a Tombense, o que resultou na subida da Tombense. O Ipatinga ficou ali em terceiro lugar. Tombense, quase. senão eles ficam bravos com a gente. O Tombense. Tombense. Perdão. Gostaria de agradecer com o Fernando, mais uma vez. Obrigado, Fernando. Obrigado, Cabido. Valeu, Thiago. Obrigado pela oportunidade novamente aí. Vamos ver até quando. Vamos ver no começo de brasileiro aí, tanto para Atlético, para Cruzeiro, por que não para América, Ipatinga, Tupi e Boa Esporte. Boa Esporte. E para quem for na Série D também, né? Já foi confirmado, né? Guarani e o Nacional de Nova Serrana estão na Série D do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Ternaldo, pela sua participação. Muita festa para o Atlético hoje, comemore mesmo. Para os cruzeirenses, reza a torcer para que venha o treinador à altura das tradições do clube. Então é isso, muito obrigado e até lá.